estereotipia tique-toque. Na literatura, os artigos, os livros falam em sem propósito. Eu gostaria de colocar aspas aí nesse sem propósito. A gente sabe que a estereotipia no autismo muitas vezes tem um fim aí. Eu não vou entrar nessa questão, tá? Mas eu vou falar aqui como está na literatura, né? Então não é nenhuma questão de concordar, não concordar, tem múltiplos olhares para essa questão. Mas vamos lá. Estereotipia e tique, na literatura a gente encontra informações apontando para um movimento estereotipado sem propósito, então ele não teria uma função. Quando eu explicar toque, isso vai fazer sentido, tá? No toque, os movimentos, eles têm uma base cognitiva, ou seja, tem um porquê, né? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o toque, né? Das obsessões até chegar na compulsão, que seriam os movimentos, né? Onde estão implicados os movimentos que podem ser vocais, né? Podem ser mentais, inclusive, enfim. Então, na estereotipia no tique seria um movimento estereotipado sem propósito, e no toque teria uma base cognitiva, né? Vamos pensar aí num exemplo. Eu vou abrir e fechar a porta 3 vezes, 4 vezes, eu vou voltar do meu trabalho para checar a porta, para checar se todas as janelas estão fechadas, porque eu tive lá um pensamento obsessivo que iriam invadir minha casa, ou que eu deixei a porta aberta, que eu deixei a janela aberta. Então tem uma base cognitiva para esse comportamento. Na estereotipia e no tique não teria essa base cognitiva, por isso essa fala de sem propósito, tá? Na estereotipia e no tique é possível uma redução com a distração, tá? Então a gente percebe que a distração, o redirecionamento traz uma redução ali momentânea. A criança não precisa ficar suprimindo, né? Então, quando ela se distrai, ela realmente vai brincar, vai fazer outra coisa e não fica se segurando, tá? E no toque, não reduz com distração, porque tem um encadeamento aí dos pensamentos obsessivos, né? Que geram os comportamentos compulsivos. Então, o pensamento fica ali ainda cutucando, né? E muitas vezes não consegue nem distrair. Com relação à idade, tanto na estereotipia quanto no tique, existe início precoce, mas a literatura diferencia um pouquinho. Estereotipia até os 3 anos, tá? Então a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que os sinais precisam estar presentes até os 3 anos. Então as estereotipias costumam acontecer até os 3 anos. Às vezes ela não é tão clara, ela não é tão evidente, ela não é tão visível, mas estão ali até os 3 aninhos. No tique, dos 3 aos 10, surgem os tiques, tá? E no toque, isso não é tão cedo, né? Aí tem diversas literaturas falando de aparecimento em vários momentos e eu não consegui encontrar ali um consenso para trazer aqui para vocês. Mas não é na primeira infância, como na estereotipia e no tique, tá? Então, a estereotipia e o tique, primeira estereotipia até os 3 anos, porque aí seria junto com o aparecimento do transtorno do espectro autista. O tique, pouquinho mais velho, após os 3 anos, tem literatura que fala de 5 a 7, o aparecimento dos tiques, tá? E outras de 3 a 10, como eu achei mais de 3 a 10 anos, eu coloquei aqui de 3 a 10, tá? A estereotipia, ela é mais fixa, então os movimentos, eles são mais ou menos sempre iguais, né? Então vamos pensar no flap de mãos, mais ou menos sempre igual, nos pulinhos, ou nos movimentos de dedo, né? No tique, eles são mais variáveis, podem ser complexos, né? Porque temos os motores, os tiques motores, temos os tiques vocais e temos os simples e os complexos. Se vocês forem estudar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão ver que tem classificações que diferenciam entre simples, complexos, motores, vocais, e o diagnóstico de
transtorno de tique transitório para o crônico, para a síndrome de Tourette, também tem a ver com isso, com quais os tiques que a criança apresenta, em quanto tempo, nos 3 primeiros meses, se já ultrapassou 1 ano, se tá com mais de 1 ano, tá? A transição do transitório para o crônico, para a Tourette, tem a ver com o tempo. No toque, os comportamentos, eles são extremamente variáveis, porque eles têm a ver com o pensamento obsessivo, tá? Então, pode ser... Não tem nem como quantificar isso, né? A qualidade, as possibilidades, né, desses comportamentos e movimentos. A estereotipia a estereotipia fica mais próxima de mãos, dedos e braços, ou o corpo todo, tá? Mas as estereotipias estão mais relacionadas a mãos, braços e dedos, ou o corpo todo. No tique, a gente vê mais em cabeça, face, olhos e ombros, né? Levantar, encurtar. Mas a gente também não pode deixar de apontar que existem os tiques nos complexos, né? Às vezes a pessoa agacha, salta, né? Enfim, faz uma série de movimentos com o corpo além desses mais faciais e do ombro para cima. No toque, não envolve uma parte específica do corpo, e sim a ação cognitiva, a ação relacionada à base cognitiva envolvida. Então, por exemplo, se for de simetria, vai lá fazer movimentos de simetria. Se for de contaminação, movimento relacionado à contaminação. Se for de relacionado a algum conteúdo violento ou blasfemo, vai ser verbal, né? Ela vai ficar falando ali palavrão, ou enfim. E isso também acontece no tique, né? Nos tiques verbais, né? A pessoa pode ficar falando palavrão. Então, assim, tem algumas coisas que aproximam o tique de estereotipia, tem algumas coisas que aproximam o tique de toque, e o diagnóstico é o entorno, tá?